Se você quer conquistar a mulher que realmente deseja, não a que apareceu, mas a que você escolheu. Hoje, você vai entender 5 princípios que tornam isso possível. Primeiro, é necessário perceber onde a maioria dos homens erra antes mesmo da sedução começar. Você já percebeu que a maioria dos homens acaba namorando ou casando com a mulher que escolheu eles e não com a mulher que eles realmente queriam? Isso não é acaso. É um padrão silencioso que se repete o tempo todo. E quando você observa com mais atenção, percebe algo ainda mais desconfortável. Grande parte dos relacionamentos infelizes, marcados por brigas constantes, traições, frustração e sensação de arrependimento, nasce exatamente desse ponto. O homem não escolheu com clareza. Ele aceitou. Aceitou porque tentou ir atrás da mulher que realmente desejava, falhou na sedução e, a partir dessa falha, perdeu algo mais importante do que a chance com ela. Perdeu a confiança em si mesmo. Depois disso, o caminho é previsível. Quando surge qualquer mulher que valida aquilo que a outra não validou, ele aceita. Não porque deseja de verdade, mas porque aquela validação funciona como um alívio emocional, um sinal de que ele ainda tem valor. Só que essa decisão não nasce da lucidez, nasce do medo. Medo de tentar de novo, medo de falhar outra vez, medo de confirmar a ideia de que aquilo não é para ele. E assim, muitos homens constroem relações que nunca escolheram conscientemente. Não por falta de opções, mas por falta de postura emocional. Um homem não deveria viver com quem o escolheu por conveniência, um homem deveria ser capaz de escolher com calma, critério e domínio interno. É exatamente aqui que Casanova entra, e quase todo mundo entende isso errado. Casanova não foi o maior sedutor da história porque conquistava muitas mulheres. Essa é uma leitura superficial. Casanova foi o maior sedutor da história porque ele nunca aceitou ser escolhido por carência, acaso ou validação momentânea. Ele escolhia sempre, e escolhia porque entendia algo que a maioria dos homens nunca aprendeu. Desejo não responde a esforço desesperado, responde à leitura correta, presença organizada e decisão no tempo certo. Casanova não corria atrás para provar valor. Ele não se envolvia porque precisava, ele se envolvia porque queria. E essa diferença muda completamente o jogo. A sedução de Casanova não terminava no primeiro contato, nem no primeiro encontro, nem na simples conquista. A sedução dele era completa. Se ele quisesse apenas um momento, ele tinha. Se quisesse continuidade, ele conduzia. Se percebesse que não fazia sentido, ele se afastava sem ruído, sem drama e sem perda de postura. Ele não era refém da própria ansiedade, nem do medo de perder, nem da necessidade de validação. Por isso, ele não vivia sendo escolhido. Ele escolhia. E essa escolha não vinha de arrogância, vinha de clareza emocional e controle interno. A maioria dos homens hoje vive o oposto disso. Vive tentando ser escolhido, ajustando o comportamento, acelerando vínculos, aceitando menos do que quer por medo de ficar sozinho ou de errar novamente. Casanova jamais viveria assim. Não porque era especial, mas porque entendia o jogo em um nível mais profundo. Ele sabia que aceitar qualquer validação é o primeiro passo para perder o direito de escolher, e este vídeo existe exatamente para mostrar como ele pensava, como ele conduzia a sedução, e porque, no fim, ele sempre teve liberdade de escolher com quem se envolver e até onde ir. Hoje, você vai entender 5 princípios que transformam sedução em escolha consciente, não em tentativa desesperada. Primeiro passo: escolher antes de desejar. O primeiro passo da sedução, e talvez o mais ignorado pelos homens, não é agir, não é abordar e não é demonstrar interesse. O primeiro passo é escolher, e isso muda tudo. A maioria dos homens começa errado porque deseja antes de escolher. Eles veem uma mulher, sentem atração, projetam expectativa, e só depois tentam justificar para si mesmos por que aquela escolha faz sentido. Casanova fazia o oposto. Ele observava antes de desejar. Ele avaliava antes de investir. Ele entendia que escolher mal não gera apenas rejeição, gera perda de postura, ansiedade e decisões ruins em sequência. Existe um episódio recorrente nos relatos da vida de Giacomo Casanova que ilustra isso com clareza. Em mais de uma ocasião, mulheres de posição social elevada demonstraram interesse imediato por ele. Convites surgiam, intermediários apareciam, a validação era clara. Para o homem comum, aquilo seria o ponto máximo da sedução. Ser escolhido rápido. Casanova, no entanto, via isso como um sinal de alerta, não de vitória. Ele sabia que interesse rápido demais, sem construção,
quase sempre nasce de curiosidade, vaidade ou contexto social, não de desejo profundo. Em um desses casos, Casanova manteve contato mínimo, conversas breves, presença elegante e, principalmente, ausência de urgência. Ele não avançou, não se explicou, não tentou garantir nada. O efeito foi imediato. O interesse, que antes era superficial, se transformou em inquietação. A mulher começou a investir mais, passou a buscar encontros, a demonstrar envolvimento emocional real. Só então Casanova decidiu se aproximar. Não porque precisava, mas porque agora havia algo diferente. Escolha consciente dos dois lados. Essa história revela um princípio central que quase ninguém entende. Quando o homem aceita ser escolhido sem critério, ele perde o controle do próprio valor. Ele começa a reagir ao interesse do outro, não a conduzir a interação. Casanova sabia que escolher é um ato de poder silencioso. Quem escolhe, estabelece o ritmo. Quem apenas aceita, se adapta. E sedução não responde bem à adaptação constante. Ela responde à estabilidade interna. Escolher para Casanova não era rejeitar mulheres, era filtrar contexto, intenção e profundidade. Ele observava como a mulher se comportava quando não recebia resposta imediata. Observava se o interesse se mantinha quando ele não reforçava. Observava se havia curiosidade real ou apenas vaidade ferida. Esse tempo de observação não diminuía o desejo. Pelo contrário, criava espaço para que o desejo verdadeiro aparecesse ou desaparecesse sozinho. O homem que aprende esse primeiro passo deixa de cometer um erro fatal, investir pesado antes de saber se vale a pena. Ele para de se expor cedo demais, para de tentar provar algo, para de se colocar em posição frágil. Ele entende que sedução começa muito antes de qualquer movimento visível. Começa na decisão interna de não correr atrás de validação, mas de escolher com critério onde colocar energia emocional. Casanova nunca seduzia a partir da carência, ele seduzia a partir da escolha, e esse é o primeiro passo real para qualquer homem que quer parar de aceitar relações por medo, impulso ou oportunidade. Antes de aprender como agir, é preciso aprender onde agir. Quem ignora isso até pode conquistar algo rápido, mas quase sempre perde o direito de escolher o que vem depois. Segundo passo: criar desejo sem se tornar necessário. Depois de escolher, Casanova fazia algo que quase nenhum homem moderno consegue sustentar. Ele criava desejo sem se tornar necessário. Esse ponto é decisivo, porque é aqui que a maioria falha mesmo quando já passou pelo primeiro filtro. O homem escolhe a mulher certa, sente que há potencial e então comete o erro clássico. Começa a se tornar excessivamente presente, disponível e emocionalmente acessível cedo demais. Casanova entendia que desejo não cresce quando o outro sente que já tem você. Ele cresce quando existe espaço para projeção, curiosidade e incerteza controlada. Há um episódio marcante na vida de Giacomo Casanova envolvendo uma viúva francesa de alta posição social. Ela era inteligente, reservada e extremamente consciente do próprio valor. Casanova percebeu rapidamente que não se tratava de uma mulher que reagia à insistência ou intensidade emocional. Em vez de se tornar constante, ele manteve encontros espaçados, conversas profundas, mas sempre encerradas antes do excesso. Ele não buscava prolongar momentos, não tentava transformar cada encontro em algo definitivo. Quando o interesse surgia, ele não se apoiava nele. Quando o interesse diminuía, ele não corria atrás. O resultado foi silencioso e poderoso. A viúva começou a investir sozinha. Passou a pensar mais nele quando ele não estava presente do que quando estava. Não porque ele sumia de forma estratégica, mas porque ele nunca se colocava como alguém que precisava dela para se sentir completo. Casanova não tentava ocupar todo o espaço emocional. Ele deixava espaço para que ela o ocupasse na própria mente. Esse detalhe muda tudo. O desejo verdadeiro nasce nesse intervalo. O homem comum confunde interesse com sinal verde para se expor. Casanova via interesse como um campo a ser respeitado, não explorado até o limite. Ele sabia que quanto mais um homem tenta garantir presença, mais rápido ele se torna previsível. E previsibilidade é o anestésico do desejo. Criar desejo, para Casanova, não era falar mais, mostrar mais ou prometer mais. Era sustentar uma presença firme, coerente e incompleta o suficiente para continuar sendo desejável. Esse segundo passo revela por que tantas interações promissoras morrem sem explicação. Não é porque faltou atitude, é porque sobrou necessidade.
Casanova jamais colocaria seu valor emocional nas mãos de uma resposta, de uma mensagem ou de um encontro. Ele mantinha o eixo interno intacto, e isso fazia com que o desejo crescesse do outro lado sem que ele precisasse forçar nada. Quando você entende esse passo, começa a perceber que Casanova não seduzia com gestos espetaculares, ele seduzia com controle interno, com a capacidade de não se apoiar no interesse do outro para se sentir seguro. Esse é o tipo de domínio que não aparece em dicas rápidas. Ele só se revela quando você começa a estudar como Casanova pensava, decidia e conduzia cada fase da sedução com calma e precisão. Terceiro passo: controlar o ritmo e saber quando não avançar. Depois de escolher bem e criar desejo sem se tornar necessário, Casanova entrava no ponto mais delicado da sedução: o controle do ritmo. É aqui que até homens confiantes se perdem. Quando sentem que há envolvimento, aceleram. Quando sentem risco de perda, travam. Casanova fazia exatamente o oposto. Ele entendia que sedução não é intensidade constante, é alternância precisa. Saber quando avançar é importante. Saber quando não avançar é o que separa o homem comum do homem que permanece na mente. Existe um episódio recorrente em sua vida em que, ao perceber que uma relação começava a ficar previsível, Casanova simplesmente mudou o ritmo. Não houve briga, não houve explicação longa, não houve jogo explícito, ele reduziu a frequência dos encontros, manteve o tom respeitoso e não demonstrou qualquer ansiedade com a possibilidade de perder aquela mulher. Para muitos homens isso parece arriscado. Para Casanova era leitura pura. Ele sabia que naquele ponto, avançar mais significaria sufocar o desejo que ainda estava se formando. O efeito foi silencioso. A mulher, que antes se sentia confortável com a presença constante, passou a sentir a ausência como um vazio novo. Não um abandono, mas uma interrupção inesperada de algo que começava a ter valor emocional. Ela buscou retomar o contato. Casanova não correu para recuperar o ritmo antigo. Ele manteve a nova cadência. Só voltou a avançar quando percebeu que o interesse agora vinha acompanhado de investimento real, não apenas de hábito. Esse passo revela um erro fatal que quase ninguém percebe. Avançar sempre que existe abertura não é sedução, é reação. Casanova não reagia ao campo emocional, ele o organizava. Ele entendia que o desejo cresce quando existe variação, não quando tudo acontece rápido demais. Ritmo constante gera conforto. Ritmo bem controlado gera tensão. E tensão é o solo onde o desejo se aprofunda. O homem comum tem medo de desacelerar porque acredita que vai perder. Casanova desacelerava justamente para não perder o controle. Ele sabia que quem tem medo de perder já se colocou em posição inferior. Por isso ele nunca avançava para garantir algo. Avançava apenas quando o campo emocional estava maduro, e isso fazia com que cada passo tivesse peso, significado e memória. Quando você entende esse terceiro passo, começa a perceber que Casanova não conquistava por insistência, mas por precisão. Ele sabia que nem todo avanço fortalece a sedução. Alguns a encerram. E esse tipo de discernimento não nasce do improviso. Nasce de entender profundamente como o desejo humano reage ao tempo, à ausência e à postura de quem conduz. É aqui que muitos começam a querer entender Casanova de verdade, porque percebem que não é sobre fazer mais, mas sobre fazer no momento certo. Quarto passo: não confundir validação com desejo real. Depois de controlar o ritmo, Casanova entrava em um território onde a maioria dos homens se perde sem perceber, a diferença entre ser validado e ser desejado. Muitos acreditam que elogios, atenção constante, flerte fácil e respostas rápidas são sinais de atração profunda. Casanova sabia que, na maioria das vezes, isso é apenas validação, e validação não sustenta a sedução. Ela infla o ego por um instante, mas não cria a escolha verdadeira. Há um episódio claro na vida de Giacomo Casanova envolvendo uma cortesã conhecida por se aproximar de homens influentes. Desde o início, ela demonstrou interesse intenso, elogios frequentes, pressa para encontros, tentativas de proximidade acelerada. Para o homem comum, aquilo seria prova de desejo. Casanova percebeu outra coisa. Não havia curiosidade real sobre ele, apenas interesse no que ele representava. A atenção era abundante, mas rasa. A validação era alta. O desejo era fraco. Em vez de tentar corrigir a situação, Casanova fez algo que exige maturidade emocional. Ele se retirou. Não confrontou, não explicou, não tentou ganhar aquela mulher. Simplesmente saiu do campo. Ele entendia que insistir onde só existe validação é trocar valor por aprovação momentânea.
e Casanova jamais faria isso. Para ele, sedução só existia quando havia interesse genuíno, coerência de comportamento e investimento espontâneo do outro lado. Esse passo é crucial, porque revela por que tantos homens se envolvem em relações vazias. Eles se sentem escolhidos quando, na verdade, estão apenas sendo validados. Casanova observava sinais diferentes: consistência, curiosidade contínua, mudança de comportamento quando ele não reforçava a presença. Se esses sinais não apareciam, ele não insistia. Não porque faltava desejo, mas porque faltava sentido. O homem comum tenta transformar validação em desejo, forçando proximidade, atenção e entrega emocional. Casanova fazia o oposto. Ele retirava estímulo e observava o que permanecia. Se o interesse morria, ele confirmava suposta leitura. Se o interesse se reorganizava, aí sim havia algo real. Esse teste silencioso protegia o tempo, o valor e a postura dele. Quando você entende esse quarto passo, começa a enxergar com mais clareza por que tantas interações parecem promissoras no início e depois se dissolvem sem explicação. Não era desejo, era validação temporária. Casanova nunca construiu sedução sobre isso. Ele sabia que ser desejado é ser escolhido mesmo quando a validação não é constante, e esse tipo de leitura separa o homem que aceita a atenção de quem realmente escolhe com quem se envolver. Quinto passo: transformar a sedução em escolha, não em tentativa. O último passo de Casanova é o mais incompreendido, porque ele não parece sedução à primeira vista. Na verdade, ele parece desapego. Mas não é. É domínio. Depois de escolher bem, criar desejo sem necessidade, controlar o ritmo e diferenciar a validação de desejo real, Casanova chegava a um ponto em que a sedução deixava de ser esforço e passava a ser decisão. Ele não tentava mais conquistar. Ele avaliava se fazia sentido continuar. Há registros claros na vida de Giacomo Casanova de relações em que ele simplesmente poderia ter avançado mais, se envolvido mais, aprofundado mais. A mulher estava interessada, o campo estava favorável, a oportunidade existia. E mesmo assim, ele optava por não seguir, não por medo, não por insegurança, mas porque, naquele ponto, ele percebia que a relação não se sustentaria no longo prazo sem que ele tivesse que abrir mão da própria postura. Casanova preferia perder uma possibilidade do que se perder dentro dela. Esse detalhe é o que desmonta completamente a imagem superficial que muitos têm dele. Casanova não era um homem que vivia acumulando conquistas vazias. Ele era alguém que entendia que a sedução verdadeira só vale a pena quando preserva o eixo interno, quando exige menos negociação emocional, quando não transforma o homem em alguém que corre atrás de manter algo que já começou torto. Por isso, em alguns casos, ele se afastava mesmo quando poderia continuar. E esse afastamento, quase sempre, deixava uma marca profunda. O homem comum acredita que sedução é insistir até conseguir algo. Casanova sabia que sedução é poder escolher até onde ir. Quando o homem chega nesse nível, ele não aceita relações por medo, carência ou validação. Ele se envolve porque quer, permanece porque faz sentido e sai porque sabe sair. Isso cria respeito, cria memória, cria impacto, muito mais do que qualquer tentativa desesperada de manter alguém interessado. Esse quinto passo fecha o ciclo completo da sedução de Casanova, porque aqui não existe mais ansiedade, nem pressa, nem necessidade de provar valor. Existe clareza, existe leitura, existe decisão. E quando o homem entende isso, ele para de viver esperando ser escolhido e passa a escolher com quem vai se envolver, como vai se envolver e se aquilo merece continuidade. É nesse ponto que muitos percebem que Casanova não era apenas um sedutor, mas alguém que dominava profundamente o comportamento humano. E é exatamente aí que nasce a curiosidade inevitável. Se Casanova pensava assim, se conduzia assim e decidia assim em todas as suas relações, então sedução nunca foi sorte, nem talento natural. Foi método, foi entendimento, foi leitura aplicada com consistência, e quando alguém percebe isso, é natural querer ir além da superfície e entender tudo que existe por trás dessa forma de pensar. Se você gostou desse vídeo, vai gostar ainda mais de conhecer o nosso produto. Além de um manual completo de sedução, toda semana entra conteúdo novo e estamos adicionando lá todas as histórias reais de sedução de Casanova, organizadas para você entender como ele pensava e agia em cada situação. Clique no primeiro link da bio e continue.